Isso, falamos então juntos, né? Isso é muito bom. Sinal que nós estamos indo na mesma direção, focados nessa semana extremamente importante. Essa discussão, esses temas relevantes para a igreja, para as nossas vidas, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. Graça e paz aos irmãos. Eu quero deixar aqui o meu boa noite e a saudação das igrejas que se reúnem aqui na Grande Belo Horizonte. Graças a Deus estamos indo bem, participando. Boa parte das congregações já estão participando do culto presencial, respeitando todos os cuidados, né? Há cerca de 2 meses, pelo menos, já estamos com a maioria das congregações reunindo presencialmente, respeitando a higienização, a questão sanitária, e graças a Deus tem ido bem, mas mantendo também os cultos que eu digo que é semipresencial, né? Ou seja, os irmãos que não podem chegar por algum motivo, por alguma dificuldade, nós estamos oferecendo simultaneamente o culto online, e tem sido bom. E eu peço aos irmãos que nós continuemos em oração em favor desse momento da pandemia e também das eleições que se aproximam nesse final de semana. A palavra nos encoraja, nos ensina que nós devemos orar em favor das autoridades para que nós possamos ter uma vida, uma condição melhor, uma qualidade melhor de vida, para que homens e mulheres possam assumir os municípios, as câmaras, de maneira correta, íntegra. Essa é a nossa oração, que possamos usar de maneira sábia os nossos votos. A pergunta inicial é o que você pensa sobre o discipulado. Eu quero ouvir pelo menos umas 3 pessoas, 3 irmãos que possam falar para você o que é discipulado. O que significa o discipulado para você? Qual a importância do discipulado? Pelo menos 3 pessoas, eu gostaria de pedir, por gentileza, que possam comentar. Podem ativar os seus respectivos microfones, por gentileza. Pode ativar a gente, tá? O Está que é liberado. discipulado? Qual a importância do discipulado? O que é discipulado para você? Pode falar? Por favor. Discipulado, para mim, é apresentar Cristo para as pessoas e encorajar as pessoas a viver a vida de Cristo. Opa, excelente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Mais uma pessoa, por favor. E, Eu acredito que não só ensinar, mas acompanhar essa pessoa no desenvolvimento dela, de sua fé, para que ela se torne uma pessoa madura e um discípulo de Cristo, fazendo aquelas mesmas coisas nas quais ela foi ensinada. Sim, ótimo. Discipulado é não ser como fala um professor, mas uma palavra que é mais antiga é ser um mentor, é ser um guia. E porque a gente foi guiado um dia. E do jeito que a gente foi ensinado, a gente passa a ensinar os simples e inexperientes, como fala Provérbios. E também é um erro o que de exemplo por aí, não que eu apoie violência, não é isso. Ou quando os pais são muito outros, os que falam, eu quando tiver um filho, eu não vou criar ele desse jeito. Verdade. Então, é,
Só que a gente pensa na perspectiva de Jesus, os apóstolos sofreram, profetas sofreram, os seguidores sofreram, Sim. e a Bíblia fala em Hebreus que o Senhor açoita a todo aquele quanto ama e que recebe por filho. Excelente. Muito obrigado, meu irmão. Muitíssimo obrigado. E Sim. usou muito bem o texto aí. Obrigado, irmãos, pelos comentários. Eu estou aqui com um livreto. Eu achei muito interessante esse livreto, escrito pelo nosso querido irmão Randall, lá de São José dos Campos. São 52 ações do discípulo de Cristo. São verbos bíblicos da vida de Cristo que ele usa nesse livreto, que eu recomendo. Como sempre, o Randall é de uma competência, de uma qualidade. Cada dia ele debate rapidamente um ponto dessa característica do discípulo. Por exemplo, vamos lá colocar esses 52 ações do discípulo, que seriam esses verbos bíblicos na vida do discípulo. Saber, ouvir, crer, mudar-se, confessar, ser imerso, progredir, permanecer fiel, adorar, reunir-se, amar, servir, perdoar, cear, orar, ofertar, cantar, ensinar, temer, buscar, agradecer, contentar-se, julgar, morrer, dar, sacrificar-se, transformar-se, pensar, repreender, obedecer, ler, manejar, brilhar, lutar, fugir, alegrar-se, gloriar-se, compadecer-se, revestir-se, imitar, cooperar, chorar, ir, enviar, sofrer, apegar-se, andar, anunciar, glorificar, esperar e vencer. Achei muito interessante essa descrição do perfil de um discípulo, né, de um seguidor, de uma seguidora. O Randall realmente é uma grande bênção. Acompanha comigo, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo escrevendo, encorajando o Timóteo. Então, no verso 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz: "Ô filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus." Primeira coisa, ele lembra ao seu discípulo que ele deve sempre permanecer fortalecido na graça. Ou seja, essa dependência que o discípulo deve ter de Deus. Essa dependência que o discípulo deve ter de que o Senhor é Deus, do senhorio de Cristo. A questão do senhorio de Cristo. Então, nós devemos fortalecer nessa graça. E é através da graça que nós podemos viver nessa novidade de vida através de Cristo Jesus. E ele continua dizendo no verso 2: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Você já parou para pensar nisso? Interessantíssimo, essa postura do Paulo, lembrando ao Timóteo, falou: "Olha, Timóteo, o que da minha parte você ouviu, através de muitas testemunhas, você vai compartilhar, você vai transmitir também." E ele dá o perfil dessas pessoas que ele deveria procurar. Então, essa questão do discipulado já começa com você, no seu caminhar, como foi dito aqui na introdução por alguns irmãos. Nós devemos ter o cuidado de ajudar o irmão a caminhar com as próprias pernas, a transmitir, a dar razão à sua fé, a estar atento ao outro, a crescer na graça, e na medida que ele cresce na graça, assim como o Senhor Jesus crescia em estatura e graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens, diz o texto lá em Lucas 2, nós devemos entender que esse crescimento na graça, esse crescimento, ele tem a ver, e só tem a ver com compartilhar, com transmitir. Porque eu vou transmitir realmente e compartilhar aquilo que eu creio, aquilo que faz diferença na minha vida, aquilo que acontece nas parábolas que Alan Dutton nos falou tão bem, aquele homem que está num determinado local,
distante, isolado, e ele encontra um tesouro, a parábola do tesouro oculto, e ele percebe que aquele tesouro é extremamente valioso. Ele esconde, ele volta, ele vende, ele abre mão de tudo, porque ele percebeu, ele descobriu algo extremamente superior. Então, esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, esse encontro com o Evangelho, com a palavra, implica a exemplo de um homem, de uma mulher que se apaixonam, e esse amor, ele mexe, ele leva, ele conduz a buscar, a estar junto, a querer, a desenvolver uma vida junto, como foi perguntado ao Gabriel no início aí dessa live. Então, eu e você precisamos entender a importância disso, de transmitir, de preparar, de pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho uma pessoa significa também prepará-la para que ela possa compartilhar para outros, que ela continue levando, que ela continue participando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Você deve ter visto, como eu tenho visto aqui, como que as pessoas estão divulgando o seu candidato, aí, os cabos eleitorais, né? Com toda aquela paixão, toda aquela ardência em plena pandemia. Impressionante. Né? Aqueles que são pagos, outros são voluntários, mas é impressionante que nós podemos ver ainda muitas aglomerações e as pessoas dedicadas aos seus candidatos. Então, nós devemos, assim como ouvimos, o Paulo está dizendo para Timóteo, nós devemos compartilhar, buscar pessoas fiéis e idôneas. E eu dou um exemplo para nós. Procura sempre, eu procuro particularmente, os Cornélios de Deus, buscar homens e mulheres tementes, buscar essas pessoas, investir nessas pessoas, ajudar essas pessoas a conhecerem a verdade com muito amor, com espírito de servo, no espírito de Cristo, conduzido por Deus. Nós devemos ter esse cuidado. E ele continua dizendo, olha, não só transmite, compartilha, mas participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, participar é estar atuante. Eu costumo dizer que na vida cristã, o discipulado que Jesus nos apresenta, não existe reserva. Todos somos titulares como discípulos. Não existe discípulo reserva. Não existe discípulo stand-by. Eu vou deixar esse discípulo aqui de stand-by para que ele possa, quem sabe, fazer o trabalho. Não existe stand-by. Todos nós precisamos participar. Todos nós precisamos estar atentos, atuantes, jogando dentro do gramado ou dentro de uma quadra, usando essa ilustração, essa figura. Então, nós devemos nos unir. E quando ele diz, participa dos meus sofrimentos, e nós sabemos que o apóstolo Paulo ele vai dizer em determinado momento aos Filipenses, ele vai dizer lá no famoso versículo 13 do capítulo 4, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas o versículo 14 é tão importante quanto o 13, e ele diz, todavia, Filipenses, fizeram bem associando-vos na minha tribulação, compartilhar, apoiar, ser um com o outro, não perceber, não deixar, ou seja, entender que ser discípulo, pelo fato de eu ser um discípulo presbítero, de eu ser um discípulo diácono, de eu ser um discípulo professor, pregador, não me faz mais sorte que ninguém. Ou seja, todos nós, cristãos, discípulos, precisamos uns dos outros, entender a importância de estarmos juntos, de caminharmos juntos na mesma direção, fortalecendo uns aos outros. E na medida que nós vamos trazendo as pessoas para o reino, para a comunidade dos salvos, essas pessoas precisam participar disso, entender isso desde o princípio. Então, ele continua dizendo que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui nós podemos dar uma parada nesse texto, e eu penso comigo e penso com você. Pensar comigo é pensar com os meus botões, vamos dizer assim, né? O que tem sido o meu prazer como discípulo? É satisfazer aquele que me convocou? Qual que é o prazer no seu dia a dia da vida? Onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Qual é a sua perspectiva de vida no seu dia a dia, ao perceber o outro, o seu olhar para o outro, ou perceber o seu olhar para o irmão, para a irmã, para as necessidades, para o cuidado, o preocupar-se? Hoje, as redes sociais são
são importantes, são valiosas, mas muitas vezes a gente quer substituí-las. Só manda uma mensagem para um irmão, para uma irmã: ó, estou orando por você. Não liga para o irmão. Todas as vezes possíveis, conversa com o irmão, pergunta, dentro do possível, em plena pandemia, se é possível fazer uma visita, respeitando todos os cuidados, mas não deixe o irmão, a irmã isolados. Transmitir isso desde o início é fundamental. E Atos capítulo 2, que é uma grande vitrine, Atos capítulo 2, uma vitrine para todos nós, cristãos, discípulos. É importante que a gente perceba esse modelo de início de referência, não como igreja perfeita, mas entender que é uma vitrine de como a igreja, os discípulos, os primeiros discípulos, relacionavam uns com os outros, como eles pensavam a igreja, como eles entendiam a igreja como corpo dinâmico, como um corpo vivo, como doação. Então, Atos 2:41 diz assim, Atos 2:41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas acrescentadas naquele dia. Discípulos, novos discípulos, são discípulos. Ou seja, o fato de eu ter um dia como discípulo, ou 30 anos ou 50 anos, não me faz diferente. Não, podemos lembrar dos trabalhadores da última hora, não é verdade? Ou seja, o que faz a diferença é a minha atitude. De acordo com aquilo que eu recebi, que eu vou caminhando, que eu vou aprendendo, que eu vou desenvolvendo. E ele, então, disse que 3.000 pessoas naquele dia foram acrescentadas aonde? A igreja, a comunidade dos salvos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isto, perseverar. Alan Dutton falou muito bem na sua palestra, infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão se esquivando. Nós precisamos estar atentos a esses irmãos que não estão na comunhão. Infelizmente, talvez não, pelo motivo da pandemia, não podemos ter o culto presencial, mas o culto online, o conversar, o ligar, o buscar, o investir, o se preocupar, o ofertar, o ceiar, sabe? Todas essas coisas não podem parar. Isso faz parte do suor do discípulo. O discípulo, ele está suando por causa, não só disso, mas é prazeroso. É prazeroso. Né? Então, nós precisamos entender que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia essa aproximação dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui diz que eles vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos. E diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eu quero lembrar e encorajar os irmãos nas suas respectivas congregações, pensem não só no domingo. O domingo é a grande vitrine, onde a igreja se reúne, toda a igreja. É bênção, é bom demais. Mas durante a semana, promover, criar situações na igreja, ambiente na igreja, de grupos familiares, grupo casa, como você queira chamar, ter atividades assim, onde grupos de pequenos 10, 12, 13 irmãos estão juntos como igreja, estão convidando, estão dando testemunho, estão encorajando uns aos outros, estão sendo pastoreados, estão sendo encorajados, estão sendo cuidados. Então, na medida que nós nos sentimos importantes, no sentido de que as pessoas se importam e também nós importamos com os outros, é o diferencial na minha vida e na sua vida. Então, não esqueça disso. Fica essa sugestão. Eu sei que muitas congregações já têm essa preocupação de ter as reuniões no meio de semana, criar um ambiente onde os irmãos podem participar, e também essas reuniões online vieram para ficar. Precisamos incrementar, investir mais e mais também, de diversas formas, para criar esse ambiente, nesse mundo novo que nós vivemos, em relação ao texto bíblico aqui de capítulo 2 de Atos, totalmente diferente, mas o Espírito é o mesmo, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo, a motivação é a mesma, o Senhor, o general é o mesmo, o Cristo é o mesmo. Então, isso é imutável.
Essas coisas são imutáveis e nós precisamos praticar nossa fé no nosso contexto de vida hoje. E diz o texto que eles eram encorajados, eram exortados. E sabe o interessante, versículo 47, eles louvavam a Deus e eles, contando com a simpatia de todo o povo, eles contavam com a simpatia do povo e, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é o Senhor. Mas o Senhor ele vai acrescentar, o Espírito Santo vai agir na medida que nós nos colocamos com a atitude certa. Então, se não há crescimento, precisamos parar e pensar na maneira como nós estamos vivendo o nosso discipulado, a nossa vida cristã. É preciso parar e pensar. Porque, muitas vezes, aqui no texto, naquele contexto, a igreja em Jerusalém caía na simpatia de todo o povo por causa da atitude. E muitas vezes não é assim, não é verdade? Com as igrejas. Mas nós precisamos ser, claro, zelosos com a palavra, não mercandejar a palavra de maneira nenhuma, mas as pessoas precisam ver em nós pessoas sérias, pessoas confiáveis, pessoas realmente que elas podem dizer, ali tem uma pessoa de Deus, essa pessoa é de Deus. E graças a Deus nós podemos perceber na ética da Igreja de Cristo, na percepção da Igreja de Cristo, da nossa comunidade, essa atitude. Mas, às vezes, por alguns motivos, nós perdemos essa capacidade. Então, o que você está buscando na sua vida espiritual? O que as pessoas no mundo estão buscando em suas vidas? Vamos caminhar para Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Olha que interessante. Eu fico entusiasmado, porque a gente percebe que isso é possível no nosso dia a dia, e tem acontecido esses testemunhos. Então, João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, o João Batista, ele estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Olha a importância de estar na companhia. E ele, vendo Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou. Os 2 discípulos, o que fizeram ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Por que eles seguiram Jesus? Imediatamente. Porque João Batista já dava testemunho de quem é Jesus. Então, muitas vezes, nós precisamos constantemente dar o testemunho, falar para as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo, nós sabemos disso, mas nós somos os instrumentos de Deus, na medida que nós falamos, que nós colocamos, espalhamos, levamos a semente. E os 2 discípulos seguiram Jesus, e no versículo 38, Jesus ele volta e, vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês buscais? Que buscais? Que buscais? Qual é a motivação de vocês de estarem comigo? Então, hoje, no mundo religioso, as pessoas buscam Jesus por diversos interesses, com diversas propostas. Tem N igrejas com N propostas da doutrina, da teologia de vencer, de ter, muito mais. Então, Jesus ele pergunta, o que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando para vocês? Então, essa pergunta de Jesus, eu não sei até que ponto aqueles ouvintes, aqueles discípulos, o que passou na cabeça deles? Que talvez Jesus está te perguntando, o que você está querendo? O que buscais? E eles chamaram Jesus de mestre. Eles perguntaram, onde você mora? E Jesus disse, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, era aqui o André e o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João, e seguiram Jesus. Então, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A gente percebe como que flui. Quando se tem a atitude, o crescimento, quando a igreja tem esse sorriso
tem essa alegria, tem essa maneira de viver o evangelho, o discípulo, é interessante como flui. Como que as portas abrem, como que Deus usa, e nós podemos, infelizmente, por causa do tempo, abrir e ouvir testemunhos e testemunhos de conversões na sua casa, no seu trabalho, pessoas que chegam para a Igreja de Cristo e ficam, puxa vida, foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho de Atos 8, eis aqui há o que me impede de ser batizado, eu não sabia que eu tinha que fazer essas coisas. E quando o pregador foi num grupo casa, ele virou e falou, que eu falei e terminou, falou, eu gostei muito da sua mensagem, foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. E aí eu disse para aquele senhor, falei, olha, eu quero ser batizado. Ele falou, olha, que bom, então vamos preparar, vamos amanhã reunir, vamos conversar e estudar. Eu falei, não, o senhor não entendeu, eu quero agora. Eu entendi. E eu fui batizado meia-noite, de uma quarta para quinta-feira. Então, nós podemos perceber que as pessoas começam a comunicar, a compartilhar essa alegria do evangelho. Não é aquela coisa, sabe, pesada, de apontar o dedo, de simplesmente rasgar o verbo, chamar você é um pecador, você não vale nada, você está indo para o inferno de cabeça para baixo, ou abrir a Bíblia com uma pessoa que é religiosa e querer ganhar o conhecimento da Bíblia com a pessoa e perder a pessoa. Muitas vezes a gente na ânsia de discipular, de evangelizar, de levar, a gente ofende, a gente atropela, a gente não ouve a pessoa, a gente não conquista o direito de compartilhar o evangelho. Isso é fundamental. E aí, ele levou Jesus, versículo 42, ele olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Encontrou, segue-me. Está vendo? O encontro, o promover o encontro no dia a dia, os encontros, sejam eles casuais ou programados, segue-me que eu vou te mostrar o caminho. Então, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia nos profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Primeiro obstáculos vão existir, críticas, murmurações, indiferença, no dia a dia da vida nossa, como discípulos. Mas a atitude proativa de confiança, porque foi dito, perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O que Filipe falou? Vem e vê. Vem e vê. É fé, é confiança. Isso faz parte da nossa vida. E muitas vezes eu falo com uma pessoa e você fala, e eu ouço. É tão importante quando uma pessoa tem uma atitude de confiança, de fé. Então eu falo muitas vezes com a pessoa, eu quero convidar você, vamos separar um tempo, uma vez, uma hora, conversar com a Bíblia aberta. Eu tenho certeza que se você abrir a Bíblia comigo e ouvir, eu tenho certeza, absoluta certeza, de que você vai fazer a melhor decisão da sua vida. Não desista. Experimente. Experimente. Eu quero te falar o que Deus tem feito na minha vida e eu tenho certeza que Ele tem para a sua vida também. Então, o discípulo, ele sabe o Deus que ele crê, ele sabe o evangelho que ele segue, ele entende quem é Jesus. E ele fala com muita convicção, com muito amor, não é com autoritarismo, sabe? Não é com aquela maneira arrogante, não é assim. Nós somos a Igreja de Cristo, somos os únicos. Não, nada disso. Eu sou um servo, eu tenho conhecido a palavra de Deus, eu quero compartilhar contigo. E é assim que eu tenho tido. De vez em quando alguém vai falar de Nazaré, vai sair alguma coisa boa. Vem ver, experimenta. E aí, versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro dolo, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira.
Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós temos uma lição incrível aqui. Discipulado, evangelizar, é muito antes de você abrir a boca. É muito antes. Assim como o flerte, né? De repente, quando você está namorando, os olhos se cruzam, não é assim? E começa a criar como diz um jovem, né? Começa a rolar um sentimento, né, Gabriel? Começa a rolar um sentimento. Então, mas o discipulado é muito antes de você falar que você é cristão, que você é discípulo, que você é da igreja, que você é isso, aquilo, que você é crente. É muito antes disso. É no trabalho, não é assim? As pessoas falam, cara, você é crente? As pessoas já me perguntaram, não é possível, porque eu não estava de Bíblia nem nada, você é crente. E pergunta para você também, você nem pergunta. E a pessoa vai te pedir um conselho, porque a atitude nossa, a postura nossa. Na verdade, eu trabalhava numa empresa, enquanto eu trabalhei como radialista, numa grande emissora de rádio, e eu era o único discípulo cristão lá naquela emissora. Então, eles contavam muitas piadas imorais, e quando reunia lá a diretoria, o pessoal que estava próximo, o pessoal olhava para mim, e a gente fica constrangido, é ou não é, gente? Você está num ambiente, as pessoas, foi dito aqui pelo Márcio, a pessoa fala um palavrão ou conta uma piada maliciosa, e você fica sem saber o que fazer naquela situação. Mas a atitude nossa de discípulo, de cristão, para mim era, sabe, glória a Deus. Muitas vezes o diretor falava assim, gente, o Marcos está aqui, vamos dar uma maneirada, vamos respeitar, ele é um cara diferenciado. Sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso não impedia que eu saísse com eles, que eu conversasse, contasse umas piadas, que eu gosto de contar piadas adequadas, mas eu sabia que se eu começasse a contar uma piada, eles iriam contar uma piada maliciosa, então eu sabia aonde e como contar. Né? Mas eu queria interagir com as pessoas, não ficar fora, não ficar apenas como um discípulo contemplativo. Não é esse tipo de discípulo que nós devemos ser. Então, oração. Oração, nessa semana nós vamos estar conversando sobre oração. Adoração, missão, doutrina, são essenciais. São ou não são? Você é uma pessoa de oração? Você é um adorador? Você é uma adoradora? Você é uma pessoa que pensa missão, que investe em missão? Você busca o conhecimento da doutrina? Mas eu quero dizer uma coisa para todos nós, para pensarmos. Essas coisas ficam ali, ó, na parede, na vida de um discípulo que chega. Só vai ter eficácia se ela frutificar, se ela estiver na videira verdadeira de João 15, aquele contexto, recebendo o discipulado. Se a pessoa não foi ensinada, se ela vai para uma congregação, onde as pessoas oram muito pouco, cantam muito pouco, ofertam muito pouco, testemunham muito pouco, passa 4, 5 meses, 6 meses sem nenhuma conversão. O que você está dizendo para essa pessoa, para esse novo irmão, para essa nova irmã? Qual é a referência de adoração, de louvor? Muitas vezes nós devemos tomar muito cuidado, e eu quero que você anote bem o que eu vou dizer, para que não me leve a mal. Muitas vezes, você com medo, a igreja com medo, com receio, de parecer pentecostal, você não promove uma vigília. Não é verdade? Não temos o hábito de jejuar. É parte do discipulado, da vida cristã, da característica de um discípulo, de ter essa atitude. Não que é obrigatório, sabe? Mas essas coisas acontecem em consequência de um ensinamento, de uma fé. A fé vem pelo ouvir, pelo reconhecer, por ter essa gratidão e esse amor, e essa graça que o Paulo falou de Timóteo permanecer na graça. Então, na medida que nós estamos na graça, permanecemos na graça, estamos desenvolvendo a salvação com temor e tremor, não independente, não como crente 007, não como cristão isolado, mas cristão unido na sua congregação. Por isso que é importante que a congregação local tenha uma missão, tenha uma visão muito interessante, pense muito sobre para onde nós estamos indo,
Porque muitas vezes você chega numa congregação, qual que é a visão da congregação? Para onde vocês querem chegar como igreja? Quais são os seus alvos? Qual é a missão? Muitas vezes a congregação ainda não sabe. 2, 3, 4, 10 anos de existência, 15 anos, 20 anos, não tem um presbitério, não tem uma organização, não está caminhando para uma organização bíblica. Então, eu e você precisamos entender isso, que esses ingredientes na vida do cristão, essas ações, melhor dizendo, aproveitando o livro do querido irmão Randall, né? Esses verbos, essas ações de orar, de adorar, de ser missionário, de agir em função, de investir na doutrina, de conhecer a doutrina, de mergulhar, de imergir na doutrina, faça do início da fé. Então, nós, infelizmente, existe uma cultura que até o batismo a pessoa tem 100% de atenção. E após o batismo, será que continua 100% de atenção? 90%? Talvez 90%? 80%? 30%? A pessoa precisa se sentir que ela é importante para Deus, que Deus a ama, mas isso vai se concretizar. O amor de Deus vai desenvolver na vida dessa pessoa através das relações interpessoais na comunhão da igreja, no preocupar, no cuidar. Eu me recordo de um senhor que converteu aos 77 anos, mais ou menos. Ele era católico, convicto. E ele converteu, ele viveu uns 2, 3 anos na igreja ainda. Ele morava na favela, ele era analfabeto. A igreja não rotulou. Pelo contrário, a igreja abraçou esse irmão e começou a ter reuniões na casa dele, e ele convidava pessoas. Sabe o que esse irmão fez? Esse irmão criou um hábito. Ele saía 1 hora antes, ou aos sábados, ele saía junto à vizinhança, onde tinham flores, e pedia flores. Era a maneira dele evangelizar. Falou, senhor, senhora, você pode me dar um pouco dessas flores? Eu quero amanhã levar lá para o culto, para a minha congregação, eu quero colocar lá junto ao púlpito, e aproveito, quero te convidar. E ele levava flores todos os domingos. E esse irmão, pobre, analfabeto, ele chegava 1 hora antes, 1 ano e meio de convertido, foi ensinado, foi envolvido, foi abraçado pela igreja. O nome dele é Florentino. Esse irmão chegava 1 hora antes, e ele ficava na recepção do prédio da igreja, abraçando cada irmão que chegava. Ô irmão, seja bem-vindo. Ô irmã, seja bem-vinda. E dizem, infelizmente, quando eu converti, ele já tinha 1 mês, 2 meses, depois ele veio a falecer. Então, tive pouco contato, mas eu tive 2 experiências de ir no grupo na casa dele, no grupo casa. E dizem os irmãos que acompanharam o momento que ele faleceu, esse irmão faleceu morreu em casa, falando o nome de um por um dos irmãos da igreja que se reúne no Alípio de Melo, em Belo Horizonte. Que linda história! Que discípulo! Um homem analfabeto, um homem que morava na favela, um homem que não tinha recursos, mas que entendeu, já idoso convertido, entendeu o que é ser um discípulo. É incrível! Eu me inspiro no Sr. Florentino e dou glória a Deus a ele, a Deus pela vida dele e pelo testemunho de vida dele, e eu pude compartilhar muitas vezes para isso, e nós temos outros irmãos e irmãs com essa atitude que nos encorajam, que nos animam muito. Em Atos, capítulo 6, acontece aqui um fenômeno. A igreja está crescendo e, de repente, tem problema. Claro, o problema vai ter. Mas olha, Atos 6, verso 1. Vamos até o verso 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, aqui não é o time do Corinthians não, viu? Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Nós podemos perceber aqui o início dessa igreja que está explodindo de crescimento, porque o versículo 42 do capítulo 5 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus como Cristo. Mas começou a ter dificuldade porque as pessoas precisam ser apoiadas, cuidadas na igreja. As pessoas precisam se sentirem valiosas, porque são valiosas, não só em vida aqui física, mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus eleitos. Mas não é só quando morre, não. É no dia a dia. Nós somos valiosos, nós somos importantes para Deus, é todos os dias. E a igreja precisa entender isso. Seja o irmão, que tipo de perfil, de onde o irmão veio, a irmã veio, da sua história de vida. O irmão precisa ser abraçado, precisa ser cuidado. Em tempo de pandemia, precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos visitar, precisamos dar o suporte, precisamos mostrar que nós nos importamos, cada um ofertando, cuidando. E assim aquele irmão que tem um histórico, muitas vezes, de aproveitador, de explorador, de come quieto, mas ele chega na igreja, ele começa a perceber isso. E ele vai mudar, ele vai ser transformado. Cada um de nós dentro da sua característica individual, mas a Bíblia diz lá nos textos da organização bíblica do culto, lá de 1 Coríntios 12, Romanos, vai falar como que a igreja de Efésios vai tratar essa organização bíblica, esse cuidado que nós devemos ter, esse desenvolver os dons, esse se preocupar. Alguns anos atrás, um irmão chegou no púlpito, no domingo, logo depois do culto, falou: irmãos, a irmã não está presente no culto, porque quando ela veio para cá, ela ligou para nós, naquela época não tinha celular ainda, mas ela havia ligado, dizendo que o ônibus que ela estava foi acidentado. Mas o irmão disse assim: não se preocupem, está tudo bem. Ok. Eu estou dizendo isso, irmãos, para a glória de Deus e para dizer. E como a irmã, o pronto-socorro, eu morava próximo do pronto-socorro, eu falei: esse negócio está meio estranho. Então eu chego lá no hospital, a irmã estava lá com os 2 filhos pequenos, de 5 anos e um de 3 anos. O de 5 anos estava em suspeita de traumatismo craniano, ela estava sozinha desde o momento do acidente, eram 8 horas da noite, o marido dela estava viajando, eu sabia que o marido dela estava viajando a trabalho, estava voltando. E como está tudo sob controle, irmão? Eu pergunto, como que isso pode estar do controle? Nós não podemos permitir que os irmãos fiquem isolados. Irmão, quando um irmão pede uma oração, olha como é que faz a diferença. O irmão pede uma oração: irmão, eu estou com problemas. Irmão, estou orando por você, Deus. Na primeira oportunidade que você tiver, liga para ele: irmão, como é que está aquela dificuldade sua? Resolveu? Demonstra interesse. Você quer conversar um dia? Se a igreja começa, sabe? Isso é se preocupar. Às vezes você publica lá: irmão, estou com esse problema. As pessoas, em oração, em oração, em oração. Os dias vão se passando, o problema se complicou e não houve envolvimento. Não houve discipulado, não houve cuidado, não houve um aproximar-se, um abraçar. É isso. Um testemunho, não é testemunho, é testemunho. Um casal teve um filho com leishmaniose. O menino ficou muito mal. O casal da igreja tinha mais de 20 anos da igreja. E aí, ficava naquela luta. E esse casal, à época, eu congregava em missões, eu estava em outra cidade, estava longe, eu não sabia dessa situação. Vim saber depois, quando eu retorno e pergunto pelo casal. Aí eles não congregam mais conosco, afastados da fé. Mas como? 20 anos na fé, muito mais. Aí eu fui saber. A igreja não aproximou, não apoiou naquele momento tão delicado da vida deles. Sabe quem aproximou? A Igreja Batista. Cuidou, orou, visitou, fez de tudo. E eles falaram: não, nós não somos importantes. Eu sei que a atitude, a expectativa da pessoa está errada muitas vezes, mas nós podemos mudar isso, nós podemos tratar isso, porque o inimigo vai usar isso, o inimigo ele é astuto. Então, cuidar uns dos outros, irmão. Por isso que um grupo, durante a semana, um grupo familiar, um grupo casa, vai estar cuidando dessas coisas, abençoando, cuidando, celebrando, não só
em momentos difíceis, mas alegrando com os irmãos, chorando com os irmãos, alegrando com os irmãos. O cristianismo, o discipulado, é isso. E a pessoa ela precisa interagir e entender, quando ela chega na igreja, que ela pode confessar pecados, que ela pode viver a sua fé consoante a mensagem da palavra de Deus, se sentir confortável. Não é, às vezes, publicamente, mas sempre ter alguns irmãos que a pessoa pode conversar e falar das suas dificuldades. Então, meus irmãos, a organização na igreja é importante. Então, esse texto de Atos 6 nos remete à necessidade de nós criarmos ministérios na igreja, criarmos situações na igreja, buscando os dons, buscando as qualificações, buscando o chamado individual, e a Bíblia diz que, conforme a necessidade, Deus vai promover a capacitação, é o que a palavra ensina, ele não mente. Então, a igreja precisa ter esse cuidado de criar ministérios, de se preparar, de se organizar biblicamente a cada dia, para poder estar, sabe, cuidando. É tão bom você chegar numa congregação e perceber que as pessoas se preocupam. Existem ministérios, existe organização, as pessoas estão sendo cuidadas em cada área, e as pessoas estão sendo envolvidas em cada área. Seja o recém-convertido, seja o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele não pode ficar ocioso, ele não pode ficar à parte. Como o nosso querido irmão Daniel Morgan fala, o irmão mais velho, ele precisa nos ensinar a sonhar, ele precisa compartilhar os sonhos, ele precisa ser parte integral. Não podemos isolar os irmãos. Então, isso é fundamental. Em Atos capítulo 11, versículo 25. Estamos chegando quase ao finalzinho já. Atos 11, 25. E diz aqui em Atos 11, 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando é que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos? Em Antioquia. E eles viviam um ano juntos. O que aconteceu? Barnabé foi atrás de Paulo, cuidado de Paulo, preocupado com Paulo, trouxe ele, encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano ficaram juntos, reunidos, e ensinaram numerosa multidão. Eles fizeram o quê, irmãos, durante um ano? Ensinaram. Criaram situações. E aí foram chamados cristãos, pequenos cristos. Agora, hoje, católico é cristão, espírita é cristão, todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Quando você diz que é cristão, não faz muita diferença, não. E eu até costumo dizer que ser cristão, eu falo, não, eu sei que eu não sou unicamente cristão, mas eu quero ser apenas cristão. Eu falo, né? Eu quero ser, eu explico, eu não quero ser cristão A, cristão B, cristão C, sem falar as denominações. A pessoa entende. Eu não quero ser cristão A, B, C, D, porque a gente não encontra na Bíblia cristão A, B, C, D. Ah, você é tradicional ou renovado? A pessoa me pergunta, aí eu falo assim, eu não preciso falar isso lá na nossa comunidade, as pessoas nem sabem o que é isso, nem eu, porque nós somos discípulos, somos cristãos. Ou é cristão ou não é, ué. Não tem esse negócio de ser tradicional ou renovado, né? Nos meios evangélicos tem isso aí, é muito comum isso. O cristão é o discípulo, ele é pequeno Cristo. Ele testemunha o senhorio de Cristo na vida dele, o que Deus fez por ele. Ele é aquele leproso que foi curado no meio de 10, somente aquele de Samaria voltou. E Jesus falou, não foram 10? Onde estão os outros 9? Nós somos aquele ou não? Nós somos adoradores, nós somos gratos, nós voltamos e nos prostramos diante de Jesus, porque Ele é Deus. Ele fez em nós o que ninguém pode fazer e pôde fazer. Ele tem transformado a minha vida. Deus, se não houvesse a Igreja de Cristo, irmão, onde nós estaríamos hoje? Se não fossem esses missionários que Deus levantou, em 61 chegou, proclamou, investiu, tantas famílias. Nós recebemos isso, nós precisamos fazer isso, vivenciar isso a cada dia. Somos gratos a Deus. Será que nós estaremos onde? João 6, para quem iremos? Nós vamos afastar? Vamos abandonar Jesus? Para quem iremos? Para onde? Qual é a perspectiva em nossas vidas?
Então, em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Foi uma grande honra você ser chamado de cristão. E hoje não, todo mundo é cristão. O deputado, o senador, o presidente, não sei o que lá mais, todo mundo é cristão. E abunda a corrupção. Testemunho o pior possível. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, até com essa palavra cristão hoje, porque o mundo, infelizmente, nivelou por baixo, rotulou, assim como pastores e tudo mais. Mas nós, eu e você, podemos ser sal e luz, podemos fazer a diferença. Nós precisamos calcular o custo. Eu não tenho como não falar sobre calcular o custo, vou ler apenas, mas todas as vezes que nós sentamos com um irmão, lembramos um irmão, ou sentamos com um candidato ao cristianismo, ao discipulado, nós precisamos fazer com que a pessoa calcule o custo. Entenda que servir a Deus não existe nada melhor, mais fascinante. O maior projeto de vida é seguir a Jesus, mas tem custos. Nós não podemos ser como um jovem rico, né? O jovem rico, ele queria conciliar tudo, mas Jesus não seguiu, não ficou mercadejando e barateando. Ele falou, não, vende só a metade e me segue, só 10%, então. Não, Jesus deixou ele ir. Porque existe um custo. As pessoas têm que entender isso, que ser cristão, ser discípulo, exige uma abnegação, existe uma atitude, uma decisão. Eu sou fã de futebol e meu time ia jogar no domingo, e eu converti na quinta-feira, e o culto era à noite, e eu não pagava para entrar no estádio, no Mineirão. Olha que situação. Eu falei, não, eu fiquei pensando, eu vou lá no Mineirão ver o jogo do meu time. Eu falei, mas eu batizei, eu tomei uma decisão por Cristo. Calculei o custo, eu não posso ir para o Mineirão. Outra hora, quando possível, que eu puder, eu vou. Mas não nos momentos que são valiosos no dia a dia da minha vida cristã. O lazer é importante, sim, não estou dizendo que não é, mas nós precisamos ter as prioridades. E aí eu vou apenas, não vou comentar muito por causa do tempo, mas o calcular o custo, você, meu irmão, você, minha irmã, sentou com a irmã, você, irmão, sentou com um candidato à conversão. É obrigatório esse texto. Esse texto é fundamental. Vamos ver aqui, verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso... Vamos começar pelo versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu? Não pode? Se você não aborrece, se você não entende a prioridade de seguir a Jesus, o problema é que nós oferecemos Jesus como Salvador. Eu e você não podemos oferecer a salvação sem falar que para ser salvo, nós precisamos ter Jesus como Senhor. Ele não pode ser salvador da minha vida se ele não for Senhor. E melhor que a salvação é a comunhão com Deus que me salvou. Então, isso é fundamental, entender que o senhorio de Cristo é fantástico, é importante, é fundamental. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E aí ele vai dizer, o calculando o custo, que você já sabe, eu vou parar por aqui, mas só para você entender que esse texto de Lucas 14 é fundamental. É fundamental. Assim como Lucas 9 dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e ele vai trabalhar essas ideias. São fundamentais para o calculando o custo de João 16. Mas Jesus ele vai dizer também, ele vai nos encorajar, dizendo que vai vir o Espírito Santo, isso nós vamos falar para a pessoa, você não vai lutar sozinho, você não vai ver mais solitário, você vai ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, e você vai ter a comunhão da igreja dos irmãos, você vai encorajar a pessoa. Então, Evangelho de João 16, 31 diz assim, respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está preparando. Os discípulos iriam abandoná-lo no momento pior da vida dele. Serão dispersos. Mas ele ensina, olha o discipulado de Jesus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vocês vão ter paz em mim. E ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo.
Então, Jesus está encorajando, está discipulando, está ensinando as pessoas. Em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Verso 14. Jesus perguntou quem o povo disse que eu sou. E o que ele disse? Tu és. Uns disseram o quê? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram a meu Pai. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então está dizendo sobre a importância, a vitória dos discípulos que terão em Jesus o cabeça dessa igreja. E no final de Mateus, estamos encerrando praticamente, versículo 18 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse ide do Senhor Jesus, essa grande comissão, ele diz, fazei discípulos. Então, aqui é o modelo de como nós devemos fazer discípulos, promover discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez esse apelo de evangelizar é tão grande, é tão crescente, e a ânsia e a percepção que ainda estamos fazendo pouco, acabamos esquecendo que o ensinar a guardar todas as coisas é tão importante quanto proclamar o evangelho. Então fica essa mensagem para que nós possamos pensar se nós estamos realmente ensinando. Lembra de Jesus sentado à mesa? Jesus sentou à mesa pós-ressurreição e ele chamou a atenção dos discípulos. Ele disse, vocês estão sendo incrédulos. Vocês são muito incrédulos, falou com os discípulos. Porque vocês não acreditaram, não creram nos que disseram que eu havia ressurgido dentre os mortos. Não creram na palavra. Chamou a incredulidade deles. Eles estavam à mesa quando Jesus se apresentou e chamou a atenção deles. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, o que nós estamos levando para a nossa mesa, espiritualmente falando? Se Jesus chegar na nossa mesa hoje, o que ele vai falar conosco? Será que na mesa nós estamos frustrados, estamos decepcionados? Será que na mesa nós estamos muito críticos, muito murmuradores como discípulos? Ou será que nós temos entendido esse chamado fantástico, vitorioso, tremendo? No mundo passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Será que você tem entendido isso a cada dia? Quando eu era menino, quando você era menina, você falava como menino, como menina, não é verdade? Você pensava como menino e como menina. Mas quando você chegou a ser grande, adulto, você continuou pensando, falando como menino? Claro que não. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11. Nós estamos caminhando para a maturidade cristã. Caminhando para a maturidade cristã como discípulos, como membros ativos da igreja, que discipulado é motivar, é encorajar uns aos outros, com a Bíblia aberta, de coração para coração, encorajando, ensinando, disciplinando
chorando, rindo, abraçando, de todos os modos, falando do amor de Deus, encorajando uns aos outros, rumo ao alvo, rumo à Nova Jerusalém, rumo à vida eterna. Deus seja louvado, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos.